E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Hoje com um tema um pouco diferente do que a gente já tem trazido, que muitas vezes a gente vem falando a respeito de desenhos, né? Agora hoje eu quero falar algo que tem a ver com o desenho, que seria as molduras. Então eu quero falar que critério que eu uso para emoldurar os meus trabalhos e por que eu faço assim. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e deixe também os seus comentários, porque isso é importante para a gente saber, né? Medir a temperatura aí dos nossos vídeos, saber se a galera tá gostando, se o conteúdo tá sendo bacana, enfim. Então deixe seus comentários aí que isso pode nos ajudar bastante. Bom, é o seguinte, moldura. Antes de mostrar e falar um pouco dessas que eu tenho aqui, eu quero falar algumas coisas assim que normalmente não dão certo na hora de colocar um desenho na moldura. O que acontece? Muitas vezes, se você trabalha com desenhos por encomenda, o cliente que você pega a encomenda para fazer o desenho, ele quer colocar o desenho num quadro para poder dar de presente, para poder colocar o quadro na casa dele, enfim. E aí o que acontece? Ele acaba se preocupando com o ambiente onde ele vai colocar o desenho. E aí o que ele faz? Ele pega e coloca uma moldura que combine com o ambiente. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu peguei uma encomenda e a pessoa tinha os móveis da casa dela na cor marfim, tudo de madeira marfim. E aí, como eu ainda na época não entendia muito de sugestões de moldura nem nada assim, a pessoa pediu para que eu fizesse o desenho e depois colocasse na moldura. E aí quando eu fui colocar na moldura, eu não sabia que tipo de moldura colocar. E aí entrei em contato com a pessoa e tal, e decidimos colocar na cor marfim, porque ela falou, ó, esse quadro vai ficar numa parede e tem os móveis na cor marfim e tal, e eu queria que combinasse. Beleza, colocou. Eu particularmente não gostei muito, porque eu achei estranho aquela cor amarela na moldura em contraste com o desenho branco e preto. Mas tudo bem, a pessoa quis fazer assim, eu fiz, apesar de não ter gostado. E depois, mais pra frente, quando eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto, o lance de emoldurar um trabalho e tal, eu comecei a entender que a moldura, ela não tem que combinar com o ambiente, nem com nada que está perto ali do ambiente, nem um móvel, nem nada assim. Ela tem que combinar com a gravura, ela tem que combinar com o desenho. Então, se por exemplo, eu trabalho com um desenho preto e branco, como esses, a moldura tem que ter tons parecidos aí com o preto e branco, tons de cinza, melhor dizendo, né? Ou a moldura toda branca, ou a moldura toda preta, ou a moldura preta com passepartout branco, que é como nesse caso aqui. Olha só, nesse caso, o que a gente tem aqui? O desenho, ele tem um fundo todo preto. Então, se eu colocasse uma moldura preta e o passepartout é esse espaço que fica entre a moldura e o desenho. Então, esse passepartout, normalmente eu peço aí com uma média de 5 centímetros de espessura, né? de largura, melhor dizendo. E aí, quando eu faço isso, eu escolho a cor do passepartout. Eu poderia colocar cinza, poderia colocar preto, poderia colocar branco. Eu quis colocar branco para dar contraste com o fundo preto do desenho. E aí o que aconteceu? Deu contraste entre o fundo escuro do desenho e a moldura preta. E aí ficou só o passepartout branco dando essa diferença. Assim também, ó, esse fundo acinzentado com o passepartout branco e a moldura preta. Fica bonito esse contraste que dá. Agora, isso não ficaria bonito se o fundo ou se a maior parte do desenho fosse branca. Digamos que esse desenho ficasse aqui no centro do papel e em volta dele fosse tudo branco. E aí eu pego e coloco um passepartout branco. Aí some tudo a gravura. E aí isso não fica legal. Por exemplo, esse aqui de cima, do Malcolm X, ele tem um fundo branco sim, só que a maior parte do desenho prevalece num tom cinza. Os outros também, aquele com fundo cinza, esse também, aquele com fundo um cinza mais escuro. Esse outro trabalho aqui que eu quero mostrar, olha só. Esse trabalho grande, né? E como ele tem esse fundo escuro,
eu achei legal colocar um passepartout branco. Aqui, como esse quadro é maior, eu coloquei um passepartout de 7 centímetros de largura, tá? E aí, com os ganchos atrás, olha só, um de cada lado, né? Aqui eu posso passar um arame, ou eu posso colocar 2 parafusos na parede para colocar o trabalho. E aqui eu tenho um outro trabalho um pouco mais antigo, essa moldura já está um pouquinho judiada, mas tá legal. Esse aqui é um passepartout preto, então eu coloquei moldura preta e passepartout preto. Talvez ficaria melhor se eu colocasse um passepartout branco por conta da cor que predomina no desenho aqui, que é o cinza. Então, hoje em dia, eu prefiro escurecer o fundo do desenho e colocar um passepartout branco, porque eu acho que fica mais bonito, do que eu deixar o fundo branco e ter que colocar um passepartout preto. Essa é a minha opinião, tá? Então, nesse quadro aqui, no caso, eu prefiro colocar um passepartout branco. Lembrando que passepartout é esse espaço que fica entre a moldura e a gravura. O passepartout ele pode ser de papelão, ele pode ser de madeira, existem lojas de moldura que fazem ele de madeira. E lembrando também que moldura não é um acessório barato, moldura é cara, porque a moldura faz parte do embelezamento da obra de arte. Então, às vezes compensa você pagar um pouco mais caro numa moldura de qualidade, numa moldura que tem um acabamento que não vai danificar o seu desenho com o passar do tempo. E também depois de estar na moldura, aliás, quando você coloca na moldura, é legal também, sim, olha só atrás, aqui eu fiz com esse fundo. E aí o que acontece? Coloquei o arame, né? Na loja colocou o arame para poder pendurar na parede assim. E um MDF atrás. Tem lugares que coloca uma placa de foam board, que é diferente do MDF. É uma placa que evita fungos no papel. Então, se você vai colocar numa parede, tem que evitar colocar numa parede que pegue umidade, evitar colocar numa parede que pegue a luz direta do sol. Às vezes, durante o dia, você coloca perto de uma janela, que aí começa a entrar sol de manhã ou à tarde e pega ali no desenho. Isso vai, com o tempo, amarelando o desenho. Ainda que o papel tenha um pH neutro e tal, como alguns papéis são, como o Fabriano, alguns da Hahnemühle também, entre outros. A maioria deles importados são assim. Mas se tiver exposto ao sol, com o tempo ele amarela sim, até porque você passa um fixador no desenho. Então, quando você passa o fixador, ele já está ali com um elemento químico, né, sobre o desenho. E aí, com o passar do tempo, ele vai amarelando. Então, é sempre importante você passar o fixador antes de colocar na moldura. E lembrando, uma coisa também, um detalhe importante, é o vidro antirreflexo, tá? Esse vidro antirreflexo dá uma nitidez maior ao trabalho, dá a possibilidade de você enxergar com maior nitidez, porque de qualquer lugar que você tiver, que você olha o quadro, parece até que não tem vidro, exatamente por ser esse vidro antirreflexo. Então é legal você pedir desse vidro, ele é um pouco mais caro do que o vidro liso comum, né, brilhante, mas vale a pena para colocar os seus trabalhos. Então, finalizando esse vídeo, a dica é, não pense em colocar molduras que combinem com o ambiente. Mesmo que o seu cliente peça, alguém que pediu uma encomenda para você, fala, mas eu queria colocar imógno, marfim, dourada, enfim. Não. Sugira ou explique que a moldura ela tem que combinar com o desenho. A não ser que você faça um desenho todo em preto e branco e tenha algum detalhe vermelho. Aí de repente uma moldura com tons vermelho, aí fica legal, porque aí vai dar um tom sobre tom, vai dar um acabamento bacana. Agora, se for tudo preto e branco, não convém você fazer desse jeito. Outro tipo também é a moldura toda branca, né? A moldura toda branca com passepartout branco também fica bonito. Ou a moldura branca com passepartout preto. Ou de repente uma moldura cinza. Ou seja, sempre tons acinzentados vão combinar com uma gravura preto e branco. Eu espero que tenha ajudado com essas dicas básicas aí de moldura. E se você tiver alguma sugestão também sobre próximos vídeos ou até mesmo sobre esse tema, deixa aqui no comentário e a gente vai se falando, beleza? Valeu pela audiência e vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais!